Existe 2 jeitos de você comentar esse vídeo, caso não saiba o que dizer, mas queira me ajudar a chegar aos 666 até o final do ano. Devastation ou Visions. E bora então para um livraço que vale a pena cada segundo que você dedicar a ler. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica. E sabe aquele livro bom que eu falo que eu li lá no final do vídeo sobre a biografia do Rob Halford? Não sabe porque não viu? Tá, te perdoo, Hector Bonilha. Assiste depois que você vai gostar também. Pois é, aquele livrão lá é o que eu vou falar hoje, que surgiu na minha vida como indicação da Priscila, do Jardim Sonoro, que já participou aqui do canal também, com dica de livro e disco. Eu tô falando de My Bloody Roots, autobiografia do Max Cavalera, com a coautoria do Joe McIver, ou McIver, eu não tenho certeza quanto a pronúncia, mas que tem um histórico gigantesco de biografias. Só ele merecia um vídeo próprio, talvez tenha em algum momento, e é ele que dá a essas memórias um tratamento mais literário, organiza depoimentos e torna esse livro, como eu disse, muito bacana. Inclusive, como eu acredito que mesmo as coisas muito boas nem elas são perfeitas, eu acho que perdeu-se aqui uma grande oportunidade de ter um capítulo chamado Causus AD. Só acho, teria ficado maravilhoso. Massimiliano Antônio Cavalera nasceu em 4 de agosto de 1969. Sim, eu gostaria de ter soltado esse vídeo mais cedo, no início do mês, mas é que outros temas aí se interpuseram, e depois vocês podem ver os vídeos que eu soltei nas semanas anteriores. Enfim, filho de Vânia Cavalera, nos deixou há pouco tempo, infelizmente, sempre estilosíssima, ex-modelo, e de Graziano, que era funcionário ali consular entre Itália e Belo Horizonte, e sempre teve uma condição bacana, financeira, pode-se dizer assim, mas quando o Max e o Igor, mais novo e segundo ele, mais cabeça quente, montam o Sepultura, a família estava passando por uma situação bem dificultosa, financeiramente falando, e também por uma perda. Aliás, vocês verão que a história dele é marcada por perdas. Sim, eu sei que todo mundo em algum momento da vida vai sofrer com isso, mas eu realmente acredito que algumas pessoas mais que outras. Ele começa perdendo uma irmã de meses de idade. Depois o pai, quando ele tem 9, 10 anos. Depois o enteado, o Dana, que todo mundo meio que conhece essa história. E depois ainda um neto, o Moses, de meses de idade. Sim, você não ouviu errado, neto. Foi daqueles momentos em que eu larguei assim o livro e tipo, por quanto tempo eu dormi? Quanto tempo passou? E ele inclusive reflete, e estudou em escola militar, do tipo que a professora chegava e deixava o 8 em cima da mesa e disse que morria de medo da mulher. Será que se o nosso pai tivesse vivido mais, eu e o Igor teríamos nos tornado 2 engravatados? Não se sabe, jamais saberemos. O fato é que ele é desses artistas que eu gosto muito, que fazem uma coisa que é pegar o que de ruim a vida lhe dá e transformar em algo bacana. Não apenas para si, mas isso acaba refletindo nas outras pessoas que vão receber essa arte. Então, eu não gosto do conceito de cristianismo em termos de ter uma mente tão fechada. É o mesmo com a música. Às vezes comparo pregadores a músicos de mente fechada ou a ouvintes de mente fechada, que gostam apenas de um tipo de música. Com alguns pregadores é a mesma coisa, e eles não toleram hindus, budistas ou o que seja, somente eles. É besteira. Então, o Soulfly não é uma banda cristã, muito pelo contrário. Nós estamos aqui em termos espirituais. E espiritual não tem nada a ver com o cristianismo de qualquer maneira. Está aqui desde o início dos tempos. Lembrando que o Soulfly, ou o nome da banda, nasce de uma homenagem que ele faz ao Dana, o enteado dele, com o Tino Moreno, do Deftones. Eu falo um pouquinho sobre Deftones lá no meu vídeo sobre trilha sonora da Rainha dos Condenados, depois vejam. E que com o Soulfly, ele traz para dentro do metal a imagem do Leão de Judá, algo até então inédito. Querem playlist do Soulfly? Querem? Diz que sim, né? Ele também dá em detalhes coisas sobre o Neil Bomb, que também seria legal gravar um vídeo sobre. Vai falar sobre a concepção das ilustrações feitas pelo Michael Whelan, lá pro Beneath, pro Arise, que eu acho sensacionais também. E também sobre shows beneficentes em memória ao Dana e também para arrecadar recursos para crianças diabéticas, como é o caso do segundo filho dele, o Igor. O primeiro se chama Zion. E também eu adorei as partes sobre as experiências étnicas, sonoras e misturas, tudo dentro do Soulfly.
Max nunca quis ser um típico rockstar. Em entrevista declarou: "Até hoje não dou a mínima pra isso. Minhas músicas não estão nas rádios e isso não me incomoda nem um pouco. Não componho pra isso. Eu digo que Grammy é como hemorroida. Eventualmente todo ganha um. Cabe a você. Sua carreira depende de você. Algumas pessoas ficam cegas por isso, fazem de tudo em busca disso. Não sou desse tipo. Não sonho em ter mansões e dirigir carrões. Gosto de gastar dinheiro em fones de ouvido e em música." Max garante que sucesso pode destruir as pessoas. Você não tem mais do que ficar com raiva, pois é muito rico e não tem do que reclamar. Você não tem nada para se rebelar. Contra o que você vai se revoltar? Contra ter que contar muito dinheiro? Isso é totalmente estúpido. Eu faço um contraponto a isso, lá naquele meu vídeo sobre Metallica, modinha e Stranger Things. Depois vocês vejam lá e vejam se concordam ou não. Esse livro tem um subtítulo, que é Toda a Verdade sobre a Maior Lenda do Metal Brasileiro. Por mais que algumas pessoas possam considerar um título muito pomposo, considerando toda a treta que deu lá na época, nos anos 90, por que ele acabou saindo da banda no seu ápice, considerando os depoimentos também da Glória que tem aqui, do que aconteceu antes disso, bem antes, desde a época, sei lá, do Beneath the Remains, e considerando que eu já participei do meio musical, pra quem não sabe, sou baterista, atualmente sem banda, focada 100% na escrita, eu acho que sim, nós devemos levar em conta, e me pareceu muito convincente as coisas que tanto ela quanto ele contam lá. A vida dele também teve muitos encontros e desencontros com Lemmy Kilmister, alguns que pareceram meio estranhos, talvez até meio animosos, mas no final viu-se que era o jeitão do Lemmy e ficou tudo de boa, os dois se deram bem. Ele fala de algumas festas que frequentou e conheceu pessoas tipo Timothy Leary, vulgo, o cara do LSD, autor de A Experiência Psicodélica, um livraço que eu ainda quero trazer aqui pra vocês, eu li esse ano. Ele conheceu o Pelé e foi com ele que eu aprendi o que significa Pelé, o que torna ainda mais incrível. Vocês sabem o que é? Comentem aí. Quem não sabe, comenta também. E também nós temos coisas muito loucas em ônibus de turnê envolvendo o pessoal do Pearl Jam, o Faith No More e por aí vai. Bom, e a julgar por algumas coisinhas que eu disse aí antes, o nome do filho, o Leão de Judá, dá pra adivinhar que ele curte uns reggae, né? Positivo e operante, e vai querer conhecer a Jamaica, e essa viagem pra lá quase que termina em muito ruim. Outra muito louca foi quando eles foram tocar na Indonésia, e eu vou tentar resumir aqui, vocês têm que ler pra conferir na íntegra, tipo, ser convidado pra casa de um figurão lá, que oferece umas iguarias muito diferenciadas, e como é que você se sente tocando músicas sobre revolta, consciência, num lugar onde o pessoal baixa as luzes, interrompe o show, senta a borracha no pessoal, e depois que tá todo mundo sentadinho, porque tava todo mundo enlouquecendo, naturalmente, agora sim vocês podem seguir tocando. Tenso. E assim como no livro do Rob, a primeira edição aqui do livro do Max é de 2013, ele também vai refletir sobre como o incidente envolvendo o Dimebag Darrell mexeu com todo mundo ali, não só pelo Dime em si, mas as bandas em geral, tipo, e agora? E se isso voltar a acontecer? Ele também conta o que sofreu em estradas, aeroportos, pelo mundo afora, porque, bem, não importa o quão respeitado você seja enquanto artista ali pra dentro do seu público, você é pra sociedade padrão, o que, bem, nós sabemos muito bem. E sobre como a então liderança chavante, o Cipassé, encarou essa questão, é um dos meus trechos favoritos, sem dúvida. Tanto vocês, do metal, como nós, aqui indígenas, somos isso, párias da sociedade, porque essa mistura deu tão certo. Óbvio, isso já vinha sendo pronunciado lá no Chaos AD, me causou estranhamento na época, hoje eu posso dizer abertamente que eu adoro. Chico Science também teve muita influência nisso, e já que somos outsiders, porém nem tanto, ele conta sobre o seu protesto pacífico contra o manager do Sodom, que, bem, era uma pessoa assim com ares de muito ser uma pessoa muito arrogante, muito com mania de limpeza e tal, e um outro caso muito louco envolvendo tatuagens e a dona Vânia. E também temos aqui o Jairo falando sobre por que ele pulou fora na época e sobre como não se arrepende dessa decisão. Dos depoimentos intercalados sobre a importância da obra do Max, nós temos o do Dave Grohl, que aliás ele prefacia, ele abre o livro, e do Sean Lennon, filho do John Lennon, que assim,
Eu acho que ele foi muito cruel com o Slayer, porque ele diz que enquanto o Slayer parece que escrevia umas coisas sem nexo, ali com o Sepultura havia mais uma chamada à ação, à conscientização. Eu discordo, é como se você... Bem, que eu já contei lá no meu vídeo sobre bateristas. Eu acho muito bonita a maneira como o livro encerra, porque ela remete a como o livro começa. É a típica coisa que a gente olha e diz, isso parece um roteiro de filme, ou documentário, ou de romance literário. Parabéns, de verdade. E agora vamos dar um pedalaço no vespeiro, né? Porque senão eu não sou eu. Muita gente tem certa ressalva, para dizer o mínimo, quando o Max vira e mexe, fala algumas coisas, solta umas indiretas, tipo, poxa, ele não larga esse osso, não olha pra frente, deixa pra trás. Minha opinião, tá, pessoal? Vocês não têm obrigação de concordar com isso. Mas só quem passou por determinadas coisas na vida, certas fura-olhagens, digamos assim, sabe que vai se ressentir disso ou daquilo e o que deve deixar pra trás ou não. E se você tem um mínimo da famigerada empatia que todo mundo fala, para de praticar esse good vibes e tenta entender pelo que as pessoas passaram, que só elas vão saber o que sentem e o que devem ou não deixar de sentir em relação a quem. Nesse vídeo que eu acabei de citar sobre bateristas, entre outros nomes, eu mostro por que o Igor é tão importante pra mim. Porque enquanto eu tava lá, ouvindo baixinho, o vinilzão do Beneath the Remains, comprado com moeda, juntada por um tempão, tocando com círculo de papelão e agulha de tricô, e ele me disse que, vai lá, você é capaz de fazer isso, digamos que atualmente o Max, com esse estilão informal, me disse, muda o teu estilo também e escreve outra coisa. E é isso que eu tô fazendo agora com o meu atual projeto, o Noite no Caverna, causos metálicos, bizarros e fantásticos, que eu falei um pouquinho sobre ele lá no vídeo sobre inteligência artificial no rock e no metal. Já pensou se esse vídeo chega neles? Sonhar não custa, né? Ajuda aí, vai. Compartilha, caramba. Eu sugiro que vocês confiram lá no Motim Underground o vídeo que o Balta gravou, comparando as versões atuais do Morbid Visions e do Bestial Devastation com as anteriores. Ele não só vem caracterizado, como também já de cara folheando esse livraço. E eu reforço o pedido para a gente chegar a 666 pessoinhas até o final do ano. Atualmente, se eu não me engano, está contando 5.920. Então eu conto com a sua ajuda. Mostra para mais uma pessoa que gosta também desses temas e convida para se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua presença e do widzenia.